Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Porque nós fomos criados seres eternos e estaremos com Ele para sempre. Essa é a nossa esperança, irmãos. Essa é a nossa esperança. Uma vida sem preocupação, uma vida sem cuidado algum. Ele mesmo diz para nós não termos a nosso respeito um só cuidado qualquer que seja. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Glória a Deus. Está com o seu coração pronto aí já aqueceu pela música. Glória a Deus por esse ministério de música. Está sempre nos aquecendo, sempre nos preparando bem para tudo que é lá para os nossos corações. Eu queria pedir para os irmãos que estão lá atrás sentarem mais para frente. Essa cadeira virada é um sinal para você sentar dessa cadeira virada para cá. Depois a gente vai colocar uma plaquinha. Obrigado, queridos. Assim você facilita a vida do pastor, do ministro que está ministrando, amém? Fica mais fácil, nós ficamos mais aquecidos com nós. Amém? Quantos aqui gostam de churrasco? Fica mais fácil botar fogo no carvão todo, quando tem uma brasa acesa, mas todas estão juntas ali, aí fica mais fácil. Se você colocar um aqui, outro lá, fica mais difícil. Então, com as brasas todas juntas, vai ficar mais fácil para a gente botar fogo. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu não sei se é o meu retorno, estou achando muito alto aqui para mim. Não sei se é o meu retorno aqui. Eu não entendo muito de som, mas tá com eco, não tá? Ó, agora tá legal. Me ouvir uma vez só já é demais. Com eco, então, irmão. Tem gente que já não gosta de ouvir uma vez só. Glória a Deus, queridos. Vocês estão bem? Aleluia. Nós estamos falando sobre graça, o poder do Evangelho. Estou muito feliz com esse tema. Embora a graça seja um tema tão abrangente que daria para a gente ficar o ano inteiro estudando sobre isso, mas nós precisamos resumir em alguns pontos, em alguns tópicos, para cumprirmos um protocolo em 5 semanas. Amém? 5 sessões, para nos enriquecer, nos alimentar da palavra de Deus e nós compreendermos bem o que é a graça de Deus. Amém, irmãos? Então, nós estamos falando sobre essa graça como um poder. Aí nós falamos bastante sobre, batemos muito no livro que você está lendo, Amém. Que você está lendo, no livro que você já leu, Amém. Nós batemos muito nesse livro, falamos sobre alguns impedimentos aí no crescimento, algumas coisas nos impedem muito de crescer, e é ruim, irmãos, eu acho que nós devemos tirar da nossa frente todo impedimento, amém? Eu costumo dizer, se eu pudesse escrever isso, eu escreveria: bem-aventurado o homem que conhece a sua própria fraqueza e trabalha em cima dela, ou foge dela, amém? É sábio fugir também das suas fraquezas, amém, queridos? Então, se você entende uma coisa como fraqueza, é bom fugir dela. Poxa, se eu tenho um problema com tagarelice, cara, eu vou fechar um pouco a boca, vou encher a boca d'água, vou segurar água na boca e vou ficar igual a irmã bebendo água. Não é a irmã que é tagarelice, não, tá? Mas eu vou ficar com a garrafinha o tempo todo, mantendo a minha boca ocupada para eu não falar demais. Amém, irmãos? Essas coisas nós temos que ser intencionais. Se nós temos problema com preguiça, irmãos, preguiça é uma coisa que tem atacado muito as pessoas nos últimos tempos. Por quê? Por causa da abrangência que as redes nos deu, né? Uma TV hoje, ela não tem função só de TV, só falta ela lavar a louça para você. Você fala, a TV vai lá lavar a louça, só falta isso. Porque hoje a TV, o celular, o computador, nós temos coisas que estão fazendo tudo para nós de casa, então as pessoas estão até pedindo comida de casa, porque está com preguiça de sair para comer. Né? Então, a preguiça ela tem atacado muito, é muito prazeroso você ficar ali sem fazer nada, só olhando numa tela. Então, isso está causando mal para nós, amém, irmãos? Você manda um parabéns para alguém pelo WhatsApp, a gente manda até uma caixinha de presente, tem uma caixinha de presente lá no WhatsApp, não tem? Uma figura de uma caixinha de presente, aí você manda uma caixinha de presente, manda lá os confetes. Irmão, sai da tua casa, vai até lá dar um abraço na pessoa. Né? A preguiça ela nos atrapalha até nos nossos relacionamentos. Eu tenho certeza que a pessoa gostaria mais de receber um abraço seu do que aqueles confetes que você manda no WhatsApp. Então vai lá dar um abraço na pessoa, vai lá dizer para ela o quanto ela é importante para você. Amém, queridos? Essas coisas todas têm sido impedidas pela preguiça.
E nós batemos bastante nessa tecla, amém, queridos? Deixa eu falar para você, o meu discurso não vai ser tão prazeroso para você ouvir como o discurso de Cristo não foi. Amém? Mas ou você se conserta ou você se conserta. Amém, irmãos? Porque eu como pastor, eu tenho a responsabilidade de trazer discurso, de trazer ministração aqui para consertar você. Amém? Eu prefiro 1000 vezes 5 pessoas retas do meu lado do que 500 torto. Se vier torto, vai ter que se acertar. Amém, queridos? Então, nós falamos bastante sobre essas coisas, nós estamos compartilhando aqui sobre a graça, e eu disse que nós falaríamos nas últimas 2 quintas-feiras, que nós falaríamos sobre a graça e a lei, e nós também falaríamos, aí vai ficar para a última, vai ficar para a cereja do bolo. A Vanessa queria tirar a cereja do bolo, dizendo que hoje era a última. Se eu acabo hoje, meu irmão, acabou para ti. Mas na semana que vem, nós vamos falar sobre os benefícios da graça, amém? Só que hoje nós vamos trazer a graça e a lei para vocês. Algumas pessoas, depois de terem recebido a Cristo, entenderam que Cristo ele é e que alguns tropeçaram em viver assim uma vida tranquila, porque Cristo já se fez maldito em nosso lugar, eliminou a maldição da lei, então a lei não tem mais poder sobre nós. Alguns irmãos, eu quero acreditar que nessa igreja não, tá bom? Mas alguns não dão nem dízimo, dizendo que dízimo é coisa da lei, né? Dízimo é coisa da lei. Outros, por sua vez, vivem uma vida desordeira, entendendo que tudo é perdoado por Jesus Cristo. Presta atenção nos detalhes, querido. Quando alguém levou uma mulher que foi pega em flagrante adultério para Jesus julgar, ele deveria julgar segundo a lei. Né? E a primeira coisa que esses homens chegaram dizendo, olha só, a lei de Moisés diz que ela deve ser apedrejada. E tu, o que dizes? Eles queriam pegar Jesus. E agora, nós devemos cumprir a lei ou não devemos cumprir a lei? Né? Jesus, em momento algum, ele disse que não deveriam cumprir. Ele disse assim, olha, quem não tiver pecado nenhum, atire a primeira pedra. Então, Jesus não revogou a lei. Ele disse, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que cada um foi saindo, um a um, começando dos mais velhos até os mais moços, eles foram se retirando, porque não tinha nenhum ali que não tinha pecado. Jesus era o único que podia condená-lo, Jesus decidiu absolvê-lo, mas depois ele disse uma palavra àquela mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Não ficou nenhum? Não ficou nenhum. Então vai, peques mais. Amém? Então, quando nós recebemos a Jesus, irmãos, nós recebemos a Jesus para ter uma vida transformada. Não é para viver nos mesmos conceitos que nós vivíamos antigamente e achar que Deus vai nos perdoar de tudo. Irmãos, existe um inimigo nosso que está dentro da nossa consciência que se chama Deus entende. Ah, Deus me entende. Se eu fizer, Deus me entende. Se eu não fizer, Deus me entende. Nós estamos sempre colocando uma desculpa em cima daquilo que nós fazemos. Porque Deus entende tudo. Deus entende, pastor, Deus me entende, irmão. Deus me entende, Ele entende tudo, Ele entende até que tem pessoas que vão para o inferno por andar desordenadamente. Não é esse o desejo de Deus, mas Deus entende que tem pessoas que vão para lá. Tem pessoas, irmãos, que vão viver uma vida desordenada e que vão colher dos frutos da desordem da vida delas. E ninguém quer colher fruto ruim. Alguém quer colher fruto ruim? Ninguém quer isso, irmãos. Jesus Cristo disse, em Mateus, no capítulo 5, Jesus estava falando ali, o primeiro sermão de Cristo, 5,17, abre lá comigo. Você sabe que esse sermão foi um dos sermões mais pesados que Cristo ministrou, né? Ele começa ali bem suave, e aí ele vai colocando os mandamentos, ouviste o que foi dito, e vai corrigindo ali alguns conceitos, não anulando nenhum dos mandamentos. Na verdade, ele vai colocando coisas maiores ainda. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. Então, se o mandamento é amar, Jesus vai além. Não é para não amar, porque a graça te cobre. Pelo contrário. É para amar o teu inimigo. Amém, irmãos? 5,17 ele diz, não pensem. Coloca na versão Adriano Rodrigues de Almeida aí. Aí, ó, não é?
Versão ARA é Almeida Revista e Atualizada, viu, irmãos? Só tem o Almeida no negócio. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Diga cumprir. Isso, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus, porque em verdade vos digo, que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Isso é forte, sim ou não? Quando Jesus diz, se a tua justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Agora, qual era a justiça dos escribas e fariseus? Eles montavam fardos pesados, colocavam no ombro dos outros para que os outros carregassem, dizendo assim, olha, vocês têm que cumprir a lei, vocês precisam guardar o sábado, vocês precisam dar dízimos, vocês precisam entregar os sacrifícios, vocês precisam fazer, e jogavam um monte de peso nas costas do povo, mas eles mesmos não cumpriam. Irmão, se nós, como filhos de Deus, nós dizemos para as pessoas como convém andar, então nós devemos ser os primeiros a andar dessa forma. Se nós condenamos o pecado, irmãos, a Bíblia diz que nós, a igreja, haveremos de julgar os anjos. Olha quanto peso nisso, queridos. Se haveremos de julgar os anjos, o apóstolo Paulo diz, acaso não podemos julgar coisas terrenas ou coisas naturais entre nós mesmos? Mas para andar desse jeito, nós precisamos estar conectados com o que verdadeiramente é o Evangelho. A graça é um poder. Amém, irmãos? Mas nós precisamos saber manusear ela. Alguns textos fora de contexto, com texto fora de contexto, vira pretexto, sim ou não? Sim. Alguns textos fora de contexto, ele se torna pretexto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, Romanos, agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Conhece esse texto? Porém, não é para nós vivermos desordenadamente esse texto. Presta atenção em todo o contexto da história. Vai começar lá no capítulo 7, amém? Onde Paulo fala assim, olha, outrora eu não conheci o pecado. Quando sobreveio o pecado, eu morri. Ele começa a falar, quando que sobreveio a lei, eu morri. O mandamento que me fora para a vida, verifiquei que o mesmo se me tornou em morte. Por quê? Porque outrora sem lei eu vivia. Mas quando veio a lei, eu percebi que eu estava todo torto. E agora eu precisava de ajustes. O texto todo de Romanos capítulo 7 vem falando sobre isso. Depois entra no capítulo 8, agora pois já nenhuma condenação há. E depois fala, mas aqueles que... A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado da morte. E fala, não aqueles que andam na carne, mas os que andam no Espírito. Para esses sim, não há condenação. Mas algumas pessoas pegam esse texto fora de contexto para viver uma vida desordeira e vive sem condenação, irmão, sem culpa. E sabe de uma coisa, irmãos, isso é ruim. Quando a Bíblia diz, quando Paulo diz, no texto da ceia, ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Você está aqui, irmãos? Amém. Vou deixar você dormir, não. Vou dar um pulo com os 2 pés no seu peito aí. Você dormiu, eu pulo. Vou subir na cadeira para chamar a sua atenção. Tá me vendo aqui? Tá todo mundo aí? Levanta a cabeça. Aleluia. Fica tranquilo, eu também trabalhei hoje, sei que o dia foi cansativo para mim, também foi para você, amém? Eu trabalhei no sol o dia todo, eu estou queimando até agora. A cabeça está quente. Glória a Deus. Voltando ao assunto. No texto da ceia, o apóstolo Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? E assim coma do pão e beba do cálice. Mas ele continua dizendo, olha, mas se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Se julgássemos a nós mesmos, porque quando nós julgamos a nós mesmos, irmãos, nós somos quase perfeitos.
Você já viu uma demanda entre duas pessoas? Isso acontece muito entre casal. Existe uma demanda entre casal. O casal está com um problema. Quem é o errado? Sempre o homem. Sempre o homem. E aí dele se não for, ele tem que assumir a culpa de qualquer jeito. Aí você ouve a versão de um. Rapaz, a mulher está me contando, então ela é uma mulher excepcional. É Mércia. E o pobre do Júnior, ó o Júnior desviado, né? Alguns sabem do que eu estou falando. Mas aí vai ouvir a versão do Júnior. Rapaz, Mércia é uma mulher rixosa. E Júnior, coitado, um santo. Então, se você ouve a versão de cada um se justifica dos seus feitos. Quem é o culpado? Os dois. Eu já conheço o culpado, já falo direto. O cão é o culpado mesmo. Mas você tem que se consertar. Algumas pessoas, irmãos, elas têm uma aversão de vir conversar comigo a respeito de algumas coisas, principalmente quando existe demanda no assunto. Porque a pessoa vem reclamar e ela fala, pastor, estou passando por isso. Aí eu falei, irmão, rapaz, você precisa se consertar. E às vezes o irmão vem falar de outro irmão. Ou às vezes de alguém da família. Sabe, é uma situação, e pastor, meu parente fez isso. O que você acha que eu devo fazer? Eu digo, você tem que se consertar. Por quê? Porque eu estou consertando aquele que está tentando se justificar. O outro nem está aqui. Então, vou tentar consertar você. Em uma outra oportunidade, eu converso com o outro também. Amém, queridos? Mas nós precisamos compreender que Deus não aceita tudo, irmãos. É disso que nós estamos falando. Quando julgados, se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados por nós mesmos, somos disciplinados pelo Senhor. Como é que o Senhor nos disciplina? Quem pode me dizer? Obrigado, irmã. Não é com a cinta, irmãos. Fica tranquilo. Quando julgados, nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Isso quer dizer que é possível ser condenado com o mundo, sim ou não? Quando se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados por nós mesmos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Irmãos, Deus não quer que nós sejamos condenados com o mundo. Mas deixa eu te dar uma notícia que talvez seja a notícia mais agradável que você vai receber hoje. O juízo de Deus vai começar pela igreja. Está escrito, não é eu que estou falando, não. O juízo vai começar pela igreja. Por quê? Porque os de lá estão cegos, você já tem os olhos abertos. Então o juízo começa aqui. E é aqui, irmãos, que nós precisamos nos consertar dia após dia. Amém, queridos? O apóstolo Paulo, se você for ler as escrituras, você vai perceber que a Bíblia fala muito sobre a graça. Inúmeras vezes você vai ver a palavra graça no Novo Testamento e principalmente nas epístolas. Você vai ver Paulo falando sobre a graça o tempo todo. Ei, pela graça de Deus que me foi dada. Pela graça de Deus que me foi dada, eu lancei fundamento como prudente construtor. Pela graça eu lancei fundamento. Como prudente construtor, pela graça eu lancei fundamento. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. É precioso o que o apóstolo Paulo está falando. E ele está falando conosco mesmo. Pela graça de Deus que me foi dada, existe uma graça que foi dada, ele lançou um fundamento na graça de Deus. Se você ler o livro de Gálatas, alguém aqui fez o Rema, já teve aula de Gálatas? Que aula maravilhosa, né? Um livro de 6 capítulos, não é? Uma aula maravilhosa. Foi a aula que mais me surpreendeu no Rema. Porque eu, cheio de soberba, quando falou assim, nós vamos começar a matéria Gálatas. Eu já tinha lido Gálatas 5 vezes, né? Quando ia começar Gálatas, eu já li 5 vezes e falei... Uma matéria inteira para falar desses 6 capítulos aqui. Coisa fácil.
Eu vou pagar por isso. Mas a aula que mais me surpreendeu foi maravilhosa. Amém? No livro de Gálatas, Paulo fala muito sobre a fé e a lei. Agora não é mais pela lei, é pela fé. Não volte mais aos rudimentos da lei, mas viva pela fé. Por quê? Porque aquele povo estava querendo se santificar na lei. Eles estavam querendo voltar para a lei. Eles estavam querendo voltar para os rudimentos antigos. E fazendo isso, eles estavam crucificando novamente a Jesus Cristo. Então, Paulo está corrigindo ali, e muitas vezes ele fala sobre a graça de Deus. Se nós estamos vivendo pela lei e operando debaixo da lei, então a graça já não é graça. Amém, irmãos? Então, Paulo está falando ali sobre essas coisas. Porém, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala, olha, pela graça de Deus que me foi dada, eu lancei fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Como é que nós estamos edificando, irmãos? Porque ele coloca ali algumas colocações, deixa eu ver se eu acho para você. Eu já estou ministrando pela graça. Como é que eu vou achar aqui o texto? E vou te falar. Ele faz algumas colocações. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, abre lá comigo. Paulo faz algumas colocações interessantes aqui, a respeito do que nós estamos edificando, amém? 1 Coríntios 3, e verso de número 10. Vamos lá. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei fundamento como prudente construtor e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Dá um tempinho aqui para a gente ver, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Presta atenção que Paulo faz essas colocações a respeito de o que nós estamos construindo sobre esse fundamento. Presta atenção, irmãos, algumas pessoas, elas recebem a Jesus como Senhor, elas decidem mudar de vida, elas mergulham em Deus, e de repente elas começam a trabalhar em cima do fundamento. Elas começam a produzir algo em cima do fundamento. E essas pessoas começam a crescer exponencialmente, essas pessoas começam a aparecer, por quê? Porque a obra que elas estão fazendo, elas não estão fazendo de qualquer jeito. E quando se fala em obra, nós não estamos falando simplesmente em trabalhar no reino. Nós estamos falando de uma vida com o Senhor, irmãos. Porque, deixa eu falar para você, amanhã você não vai estar aqui, amanhã você vai acordar, o seu cotidiano vai estar todo do mesmo jeito que foi hoje, que foi ontem, é o seu cotidiano que você está vivendo, e o pastor não vai estar lá. E a igreja não vai estar lá, Deus vai estar lá. E o que você tem construído, irmãos, em cima do fundamento que você tem recebido? Porque Deus, que vê todas as coisas, Ele está lá, irmãos. Então, às vezes, as coisas não estão acontecendo na nossa vida, irmãos. Deus deseja, irmãos, entregar tudo em nossas mãos. Esses dias eu queria comprar um mimo para alguém, eu até brinquei com minha filha. Minha filha falou, para quê, pai? Você quer comprar isso para alguém? Eu falei, porque eu gosto de mimar meus filhos. Eu queria comprar um mimo para alguém. Irmãos, se eu gosto de mimar meus filhos, Deus gosta de mimar os filhos dele, queridos. Deus tem prazer em mimar os filhos dele, mas nenhum pai tem prazer em mimar o filho mal criado, não. Nenhum pai tem prazer em mimar um filho mal educado, não, queridos. Deus, Ele deseja nos entregar todas as promessas que Ele já fez por nós. E Deus já nos fez mais do que vencedores, queridos. Agora, de repente, por causa da obra que nós estamos edificando sobre o fundamento que é Cristo, que é a graça de Deus, irmãos, não é uma obra de ouro, ou de prata, ou de pedras preciosas. Às vezes nós estamos construindo coisas de madeira, irmãos.
Às vezes a nossa vida lá fora está sendo uma vida de madeira ou de palha. E Deus não nos chamou para isso, queridos. É interessante o texto porque, presta atenção, nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando do que nós estamos construindo em cima do fundamento, que é Cristo, que é a graça de Deus sobre nós. Amém, irmãos? Mas, como nós não estamos falando de salvação, presta atenção que ele diz, se a obra de alguém se queimar, deixa eu continuar no texto. Manifesto se tornará, verso 3, manifesto se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra que de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Diga galardão. Diga presentes. Deus deseja te dar essas coisas, irmãos. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Alguém quer sofrer dano? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha a graça de Deus te salvando aí. Beleza, ela te salvou. Mas ela não garante que você não vai sofrer dano. Ela deixa muito claro. Se a tua obra se queimar, você vai sofrer dano. Graças a Deus pela salvação. Amém? Você crê na salvação em Cristo? Permanece nele que a salvação já está garantida. Amém? Não se afaste dele. Amém, irmãos? Que a tua salvação já está garantida. Mas veja o que você tem edificado. E quando eu falo do que você tem edificado, irmãos, deixa eu falar para você. Todos nós temos uma vida comum. Michele, ministra de louvor aqui na igreja, ministra da palavra, mestre na palavra, glória a Deus, na casa dela, esposa, mãe, avó, filha, irmã, amém? Profissional. Então, uma vida ministerial, uma vida comum, todos nós temos essa vida comum. Amém? Eu não estou falando para você, se a obra de alguém se queimar, então eu tenho que fazer a obra. Não, a obra é a tua vida, queridos. Amém. A obra é a tua vida. Se você é uma esposa, seja a melhor esposa. Se você é um marido, seja o melhor marido. Se você é um profissional, seja o melhor profissional, queridos. Ei, não engane ninguém, não minta para ninguém. Cumpre o teu chamado. Você foi chamado para a vida, então faça bem o que você está fazendo. Viva bem, mas viva direito. Amém, queridos? Quando você anda considerando a Deus, você coloca as coisas de Deus em primeiro lugar. Quando você for tomar uma atitude, você vai tomar aquela atitude em Deus. Quando você for falar alguma coisa... É hora de acabar, não? Ou é hora da merenda, do recreio? Tem recreio? Quando você for falar alguma coisa, quando você for fazer alguma coisa, irmãos, você vai fazer essas coisas em Deus. E em Deus tudo fica perfeito. Amém, irmãos? Aleluia. Porque alguns empresários dizem que não gostam de trabalhar com crentes. Porque alguns dão um mau testemunho. Outros, por sua vez, já dizem assim, eu prefiro crente. Por quê? Porque, graças a Deus, ele encontrou alguns que deram bom testemunho do que é ser crente. Amém, irmãos? Ele encontrou alguns que deu bom testemunho, então ele quer trabalhar com alguns desses. Outros deram mau testemunho, e principalmente o mundo vai dizer assim, eu não quero trabalhar com esses de jeito nenhum. Na igreja eles pulam, eles dançam, na igreja eles dão glória a Deus, choram, rodopiam, mas aqui são enganadores, mentirosos, roubam. Ei, irmãos, não pode ser assim. Amém, queridos? Uma bênção na igreja, mas lá fora de qualquer jeito. É lá a obra que você está fazendo, irmãos, é a tua vida mesmo, está ligada a tudo que você está fazendo. Certo? Você tem que ser um bom ministro de Cristo. Sim ou não? Você tem que ser um bom representante de Cristo. Quando se refere às coisas do Senhor, você tem que fazer direito, tem que fazer o melhor, irmãos. Esses dias eu vim aqui, tinha uma pessoa limpando a igreja. Irmãos, eu entrei na igreja, cada sala que eu entrava estava cheirosa. Eu falei, uau, que cheiro bom. Alguém estava fazendo algo com excelência, irmãos, você nem viu. Não é pregadora da palavra, não toca nenhum instrumento, não sabe cantar. Né, Kid?
Mas, irmãos, nos bastidores, edificando obra para o Senhor. Não fazendo de qualquer jeito. Fazendo o melhor que pode fazer. Ei, essas coisas tudo tem peso no reino de Deus, irmãos. Essas coisas todas têm peso. Então nós não podemos desconsiderar algumas coisas pensando que a graça vai nos assistir. E eu vou falar para você, a graça te assiste mesmo. Nós vamos falar dos benefícios da graça na semana que vem. Hoje, Vanessa e eu estávamos no posto de saúde. Quantos sabem como é posto de saúde? É uma bênção, né? Vanessa e eu estava lá e nós esquecemos o papel para poder passar na consulta. O cartão lá. E você sabe que, sem apresentar o cartão no posto de saúde, Vanessa falou assim, tem que buscar. Eu falei, vamos aqui, a gente já está aqui. Mas eles não costumam fazer, mas vamos lá. Chegou lá, esqueci o cartão, me dá o documento aí, tá tudo certo. Vanessa olhou para mim e disse, graça. Graça. A graça, irmãos, ela nos assiste nos detalhes. Você pode não perceber. Mas aonde está tudo complicado, para você passa. É tranquilo, a graça nos assiste. Mas você não pode confundir a graça, irmãos, para andar de qualquer jeito. Se eu chegasse lá reclamando, brigando, murmurando, como todo mundo faz, não tinha graça para a minha vida. Porque eu já cheguei pecando. Quantos sabem que murmuração é pecado? Agora eu vou virar as costas para não ver. Quantos já murmuraram no postinho? Aí eu pergunto, a graça vai te assistir debaixo de murmuração, irmãos? Então, quando você quebra alguns princípios, irmãos, você anulou a graça de Deus, porque a graça pode ser anulada. Amém, queridos? Vamos voltar aqui para eu saber onde eu estou. O apóstolo Paulo, ele foi o cara que mais falou sobre graça no Evangelho. Foi Paulo que disse, pela graça sois salvos. Foi isso? Pela graça, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Aí você pensa, não preciso fazer obra nenhuma. Não vem de obra, pastor. É pela graça. É pela graça. Eu não preciso fazer nada, que é pela graça. Eu sou salvo. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, a Bíblia é um livro de equilíbrio. A palavra de Deus, ela é equilibrada. Amém? Ninguém vai tropeçar se conhecer as Escrituras. A menos que você queira usar ela só para benefício próprio. Aí você fala igual eu vi um rapaz falando esses dias na internet. Pô, se Abraão teve 2 mulheres, se Isaac teve tantas, só na minha vez só pode ter uma, o rapaz falou isso na internet. Só na minha vez que não pode? Jacó teve 4, aí na minha vez só pode ter. Então, se você quiser usar a palavra para cometer torpeza, aí você usa um texto fora de contexto aí. Né? Mas não é assim que Deus fez. Amém? Então aqueles lá pecaram, então a gente pode pecar também, né? Tá tudo certo. Não foi assim que Deus criou. Se você olhar para as Escrituras, ela vai sempre te trazer equilíbrio. Ela vai dizer assim, ei, você não ande ansioso por coisa alguma. Então não trabalhe demais. Ei, fique calma, seu corpo precisa de descanso, tá bom? Aí para o outro, a Escritura vai dizer assim, ei, aquele que não quer trabalhar também não coma. Sabe, irmãos, é um livro de equilíbrio. Para quê? Para pegar aquele que está atolando a cabeça no trabalho e dizer assim, ei, para um pouco de andar ansioso. Confie em Deus, que Ele traz sustento para você. As aves do céu nem plantam, nem colhem, nem ajuntam celeiro, e Deus sustenta as aves do céu. Então descansa um pouco aí. Aí para o outro que tem problema com preguiça, vai dizer assim, ei, o que não quer trabalhar também não coma. Entende que é um livro de equilíbrio? Para nos trazer equilíbrio. Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é a bondade de Deus. A graça de Deus é a bondade de Deus sobre a nossa vida. Amém, irmãos? Ninguém pode se gloriar, dizer que foi salvo por sua própria força. A salvação não vem por força, veio pela graça. Amém? Mas a graça não pode ser considerada um pretexto para viver desordenadamente. Amém, queridos? O Nathan Rufino, uma vez, ele ensinou um pouco sobre uma vez salvo, salvo para sempre. É muito bom, se você achar essa pregação na internet, é muito bom você ouvir, que aí você vai aprender um pouco mais sobre isso, amém? Para você não viver uma vida desordeira e pensar, estou salvo.
Amém, irmãos? Vamos dar uma passeada agora, vou dar uma lida bem comprida com você, no livro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 15. Romanos fala da justiça de Deus, tá, irmãos? Tem uma matéria, justiça de Deus no Rema. Amém? Tem uma base muito forte no livro de Romanos. Aleluia. Quantos aqui são justiça de Deus? Amém. Já entenderam isso, né? Glória a Deus. Romanos 5,15. A leitura é extensa, mas a gente vai fazendo algumas pausas no caminho. Diz assim: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa. Se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça discorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação, que dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Você percebe que por causa de um veio a morte, mas por causa de um a graça superabundou sobre nós. Amém, irmãos? Quero continuar no texto, então você continua lá comigo em Romanos, no capítulo 6. Romanos 6. Versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Uma pergunta está aí, né, irmãos? O que você acha dessa? Ainda bem que Paulo já respondeu. De modo nenhum. Diga, de modo nenhum. Diz de novo, de modo nenhum. Aleluia. Então, uma vez que a graça nos alcançou, irmãos, nós não podemos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante. A graça já fez o que tinha que fazer. Você está comigo? A graça de Deus já nos alcançou, Cristo já morreu por nós. Se nós voltarmos aos rudimentos antigos, estamos crucificando novamente a Jesus Cristo, irmãos. Não, mas se apegar a texto bíblico como pretexto. Mas a Bíblia diz que se eu pecar, é só eu pedir perdão a Deus. Porque Deus é fiel e justo para me perdoar os pecados e me purificar de toda injustiça. Então continua andando na injustiça. Continua andando na injustiça e você vai ver no que vai dar. Irmãos, como eu disse, a Bíblia é um livro de equilíbrio. É sim para o caso, irmãos, de um irmão que tropeçou e se arrependeu de coração. Você sabe que Deus não tem tratamento diferentes com pessoas. Mas Deus tem tratamento diferente com corações. É a mesma situação. Os dois pecaram o mesmo pecado, mas um se arrependeu e o outro não. Jesus crucificado com dois homens, Demas e Dimas, no mesmo lugar que ele. O Senhor da glória estava ali, irmãos. A salvação eterna, a verdadeira vida estava ali com aqueles dois ladrões. O contexto era o mesmo. A culpa era a mesma, a sentença era a mesma. Dois corações diferentes.
E você viu o que aconteceu. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Um coração arrependido. Um coração que reconheceu o sacrifício na cruz. Um coração que reconheceu a Jesus. Esse recebeu salvação eterna. Não deu tempo de fazer a oração da confissão. Não deu tempo de fazer batismo nas águas. Coitado, nunca falou em línguas. Conversou com Jesus ali e morreu. E Jesus disse, hoje mesmo estará comigo no meu reino. E o outro foi com medo de corvos. Entende, irmãos? Mesma situação, dois corações. Então não é que Deus ele não vai perdoar. A Bíblia diz, olha, se você cometer um pecado, Deus é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça. Sim, mas isso vai depender muito do teu coração. Agora, se você se apegar a isso, para viver no pecado, irmão, pode acreditar, que você já está totalmente desalinhado. Você está comigo, queridos? Onde é que eu estou? Versículo 3, ou 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Algumas perguntas, algumas indagações. Como é que nós podemos viver no pecado se nós morremos para o pecado? Verso 3, ou porventura ignorais, que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado de entre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Qual o conselho? Nós devemos andar em novidade de vida e não nos rudimentos do pecado. Amém, irmãos? Nós não podemos andar como o mundo, irmãos. Hoje em dia, irmãos, está muito difícil distinguir quem é crente e quem é do mundo. Porque os crentes estão querendo andar exatamente como o mundo está andando. Se você buscar um pouco na história, irmãos, os crentes dos anos 70 não eram iguais aos crentes de hoje. Eram diferenciados. Poucas pessoas iam à igreja. A maioria, na verdade, estava no mundo. Glória a Deus pelo crescimento do evangelho. As igrejas abriram as portas. As igrejas começaram a trazer tudo que o povo gosta para dentro da igreja. Tudo que o povo gosta. Irmãos, tem igreja que tem aula de capoeira. Então você vai na igreja, você gosta lá. A igreja tem. Que igreja legal, que igreja da hora. Aí essas igrejas da hora, essas igrejas legais, elas começaram a arrematar todo tipo de pessoas. E elas começam a aceitar todo tipo de coisas, irmãos. E eu vou falar um negócio para você. De repente essas igrejas estejam cheias, mas de pessoas vazias. Você está comigo, queridos? Irmãos, tudo que eu quero naquele dia é ser achado fiel diante de Deus. Tudo que eu quero naquele dia é ser achado justo, digno diante de Deus. E não, queridos, ouvir o que a Escritura diz, que Jesus vai falar para alguns. Ei, Senhor, em teu nome eu fiz, em teu nome, se afasta de mim que eu não te conheço, rapaz. Imagina, irmãos. De quem Cristo está falando ali? Ele está falando de alguém que se dizia cristão, que disse, em teu nome eu fiz. Em teu nome eu curei, em teu nome eu preguei, em teu nome. Ei, rapaz, se afasta de mim. Ninguém quer ouvir isso naquele dia, né? Mas queremos ouvir. Vinde bendito do meu Pai. Senta-te aqui no lugar que eu preparei para tu desde a fundação do mundo. Preparei para vocês esse lugar. É isso que nós queremos ouvirmos. Então nós não podemos ser de qualquer jeito, queridos. Nós não podemos ser de qualquer jeito, nós não podemos andar de qualquer jeito, nós não podemos desejar o que o mundo deseja. Ou nós somos crentes ou nós somos do mundo. Nós não podemos ser os dois. Deus não permite semente misturada, irmãos. Semente misturada não prospera, não dá em nada. Deus não quer essas coisas. Ora nós somos, ora nós não somos. Não, eu sou, mas eu gosto dessas coisas. E o pastor tem que me aceitar assim mesmo.
A igreja tem que me aceitar assim mesmo. E assim, irmãos, as coisas estão, sabe, estão caminhando para um lugar que, meu Deus do céu. Eu tenho medo de fazer julgamentos, porque o julgamento é do Senhor. Mas nós estamos caminhando para um lugar muito ruim. Quando eu falo nós, é a igreja em geral, tá bom? Não é você, não. Mas para um lugar muito ruim, porque nós estamos de qualquer jeito. E nós não somos de qualquer jeito. A Bíblia diz, ei, vocês são luz no mundo. Luz do mundo. Nós fomos chamados para ser luz, irmãos. Com reconhecer a graça de Deus, usufruir da graça de Deus, viver na graça de Deus, sim, mas não desconsiderando os preceitos, os princípios, irmãos, da fé. Não podemos desconsiderar essas coisas. Precisamos viver inteirado naquilo que Deus tem preparado para nós, desde a fundação do mundo. Amém? Verso 5, eu vou continuar, diz assim: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos e dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois já não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vou continuar, estou acabando. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De novo Paulo pergunta. E por que Paulo está fazendo essa mesma pergunta duas vezes no mesmo texto? Paulo está trazendo esclarecimento, irmãos, para que não haja confusão em nossa mente. E daí? Havemos de pecar porque nós não estamos debaixo da lei e sim da graça? Havemos de andar de qualquer jeito porque nós não estamos debaixo da lei e sim da graça? Porque na lei, irmãos, era olho por olho, dente por dente. Na lei dizia, alma que pecar, esta morrerá. Forte sim ou não a lei? Graças a Deus que Cristo nos libertou da lei. Amém, irmãos? Mas Paulo diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Então agora você peca e você não morre? Então podemos pecar? Não, irmãos, de modo nenhum. Amém? Verso 15 diz, de modo nenhum. Não sabeis que aquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Presta atenção. Vou parar aqui. Não sabeis que aquele a quem vocês obedecem, vocês são servos? Deixa eu falar para você, irmãos. Você e eu temos um corpo, sim ou não? Temos uma carne, temos desejos na carne, sim ou não? Alguns têm desejo de comer demais, outros têm desejo de dormir demais, entre outros que eu não quero entrar nesses pormenores. Mas o apóstolo Paulo diz, vocês deveriam saber que aquele a quem vocês obedecem, vocês são servos dele. Se vocês obedecerem, irmãos, às suas próprias paixões, vocês são servos das suas próprias paixões. E elas vão fazer de você o que ela bem quiser, porque você se tornou servo dela. Você está comigo? Você tem que se posicionar, irmãos, e saber de que lado você está. Ei, eu sou um espírito, eu tenho um corpo, eu tenho uma alma e habito em um corpo. Qual deles está comandando o negócio? É interessante
Eu costumo brincar dizendo que qualquer lugar que tenha duas cabeças, qualquer coisa que tenha duas cabeças é monstro. Então eu não gosto de nenhuma liderança compartilhada. Agora a Michele não é mais líder do louvor, a liderança do louvor agora é da Michele e do Luiz. Já virou monstro. Uma liderança compartilhada, duas cabeças, é monstro. Entende? Vai ter problema com certeza. Agora nós somos um espírito. Sim ou não? O que você é? Um espírito. Amém, irmãos? Quem é para dominar aí? O espírito é para dominar, irmãos. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e apenas habitamos em um corpo, mas o que é que está mandando em nós de verdade? Quando nosso corpo diz, estou cansado demais, vou ficar em casa. Quando nosso corpo não quer parar de comer, irmãos, a gente quer comer demais. Nós precisamos colocar equilíbrio. Ei, se você perceber que está comendo demais, fecha a boca, faça uma dieta equilibrada. Isso é bom, irmãos, é aceitável diante de Deus. Amém, queridos? Coloque uma dieta equilibrada. Isso vai fazer bem para você. Vai te trazer saúde. E vai mostrar quem é que manda. Quantos aqui gostam de comer pão? Come pão toda manhã. Pãozinho. Você já reparou como se tornou fundamental o pãozinho na nossa mesa? O pão francês, não é assim? O pão francês. A gente pode ter o que for na mesa, mas tem que ter o pãozinho, não é assim? O pão se tornou tradicional, ele se tornou dono da nossa mesa. Ele está sempre lá. Aí você fala assim, rapaz, se não tiver um pãozinho, não é a mesma coisa. Todos os dias comemos pão. Todos os dias tomamos café. A segunda bebida mais bebida no mundo inteiro. Só perde para água. Cafezinho. É a segunda bebida mais consumida no mundo inteiro. Só perde para água. Agora, por que se tornou tão tradicional assim? Tão fundamental que nós não conseguimos viver sem? Aí você está com problema de comer demais, diga assim, eu vou passar 5 dias sem comer pão. Aí come outras coisas, mas não coma pão. Aí vem uma vontade de comer pão tão grande que você vai sentir o sabor dele. Eu sei como é, irmãos. Você vai sentir o sabor do pão, você vai se ver mordendo aquela casquinha crocante assim, ó. Aí você diz, não vou. Aí o pão aparece na sua frente, porque sua família vai comprar o pão está lá. Você vai tomar café, a irmã está sentindo o cheiro do pão já. Você vai tomar café da manhã, o pão está lá. Aí você está no comando, você diz assim, eu estou falando de algo básico, mas, irmãos, quem tem o controle do seu corpo é você. Quem manda é você. Não é o pãozinho, não é o cafezinho. Quem manda não é o prato, não é o churrasco. Um churrasco. Rapaz, tem irmãos que vai num rodízio que eu tenho dó do dono da churrascaria. Porque o cara pagou o rodízio, ele entende que tem que comer 3 boi inteirinho lá dentro. Não, paguei caro, R$200 aqui. Aí o cara quer comer pelo menos R$800 de carne porque ele pagou 200. Coma o que é o suficiente para você. Você pagou para entrar, para estar lá, para comer à vontade. Mas coma o que é o suficiente, irmãos. Não precisa não disso não. Isso não acabe com você não. Paga os 200 com alegria e coma só o suficiente. Não precisa comer um boi por R$200 não. O boi é mais caro. Aí diz, crente não bebe, mas come que é uma beleza. Come, mas você pode colocar equilíbrio. Come menos. Não deixe de comer não, mas come menos. Amém, queridos? Se você obedecer, irmãos, às suas paixões, eu já disse, eu não quero entrar em alguns pormenores, amém, queridos? Mas se você obedecer às suas paixões, você vai se dar mal. Porque o seu corpo não se converte, irmãos. O seu corpo não se converte. A Bíblia diz que os que cogitam das coisas da carne caminham para a morte. Por quê? Porque a carne não se converte. Você é um espírito, você não é carne, irmãos. Amém, queridos?
Vou continuar o texto, meu tempo já está se esgotando, meu Deus. Verso 17. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando eres escravos isentos em relação à justiça, naquele tempo que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, eu vou dizer, pela graça de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Agora, pastor, como é que eu consigo viver e cumprir toda a lei? É simples assim, irmãos. Toda a lei, ela se resume num só preceito. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, se você amar a Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com toda a tua força, vai ficar bem fácil cumprir a lei. Vai ficar bem fácil obedecer a Deus. E aquele a quem você obedece, você se torna servo. E se você amar ao teu próximo como a ti mesmo? Amém? Então toda a lei se cumpre em um só preceito. O amor é a lei de Deus sendo cumprida na terra. Amém, queridos? Aleluia. Você aprendeu alguma coisa? Amém. Lição de casa, leia Romanos capítulo 6 de novo. Amém? Eu li rapidinho aqui, aí você lê de novo em casa. Medita em Romanos capítulo 6. Amém, queridos? Não, eu não quero, como pastor, eu não quero que você tenha uma vida desordeira, uma vida desordenada. Eu quero que você se mantenha firme nas verdades de Deus. Amém, irmãos? E assim você receba todo o galardão que Ele tem para você. Deus deseja que você cresça. Como pastor, eu desejo que você cresça. Amém, irmãos? E que você se prospere em todas as áreas da tua vida. Amém?